Salve, salve, muito bom dia. Hoje eu tô querendo testar um formato diferente de vídeo aqui no canal, no qual a gente troca uma ideia e eu apresento aqui um pouco dos projetos que a gente está desenvolvendo e como que eles estão sendo feitos, né? No último vídeo aqui do canal eu falei um pouco sobre a frustração de pagar aluguel e a vontade de querer construir uma casa. E muitos projetos apareceram para mim nos últimos meses, né, que eu tenho estudado sobre isso. E o principal deles que apareceu foi o projeto de casa container. É um projeto bem interessante, muito prático de ser feito, né? Basicamente você não constrói a casa, você monta. Mas para minha região, no caso eu estou aqui em Imperatriz, no Maranhão, é muito difícil você conseguir containers baratos, né? Eu consegui um contato aqui de um pessoal que vendia container e o custo de aquisição para um módulo de 12 metros, ele fica por volta de R$ 40.000. Esse foi o orçamento que eu recebi, eu tomei um susto, porque gosto muito de containers, né? E eu queria essa estética para minha casa. Fora que eu acho muito interessante também o desenvolvimento de projetos que você tem uma construção seca, né? Então, você tem muitos elementos ali que fazem aquela construção ser mais sustentável, mais prática, mais leve também, então exige uma fundação bem mais tranquila do que se tu for construir, por exemplo, sei lá, com concreto e tu for fazer uma fundação mais funda, que vai muito mais ferro, e, enfim, você tem uma série de fatores aí de gasto. Fora também o tempo que você tem que esperar para o concreto poder curar e tal. Então, diante desses problemas de custo, a solução que eu achei foi construir uma casa container sem ter o container, né? Então, eu vou projetar os módulos da casa e vou construir eles com metal. E a ideia principal aqui vai ser utilizar o metalon, um metalon reforçado, claro, para poder ser a estrutura que a gente vai usar para essa construção. Na parte externa, eu ainda estou decidindo o que vai ser. E na parte interna, muito provavelmente a gente vai usar drywall. Mas isso aí vai ficar em aberto, porque a minha intenção é fazer um projeto muito rápido, que eu consiga me mudar logo e cortar meus custos com aluguel, e principalmente tentar reduzir a minha conta de energia, né? Que hoje, aqui em casa, acontece, lá no fundo, acontece as aulas do Projeto Mi Casa, né? Que é uma escola de inglês e tecnologia que eu estou tocando junto com a minha esposa. Então, aqui no Nordeste, principalmente aqui em Imperatriz, cara, você trabalhar com esse tipo de trabalho sem ter um ar-condicionado, esquece. Então, eu vou tentar cortar esses custos tentando fazer um banco de baterias, tentando fazer um projeto que tenha um suporte para mim futuramente comprar minhas placas e fazer um sistema off-grid. Que apesar do sistema on-grid, né, no caso, quando a gente está falando de painéis solares, a gente tem o sistema on-grid, que é aquele que está conectado com a rede elétrica. Então, se você não tem a energia da rede elétrica, você fica sem energia. E a gente tem o off-grid, que geralmente é ligado a um banco de baterias. Que a energia é armazenada nessas baterias e você utiliza ela conforme a sua demanda. Então, dentre esses fatores, eu optei por começar a casa com madeira. Então, a gente vai fazer toda a fundação de madeira. Para isso, a gente vai utilizar eucalipto tratado. E esse eucalipto, ele é muito bom por dois fatores. O primeiro é porque ele é muito barato. E o segundo é porque, para tu fixar ele no solo, geralmente você faz... No fundo, você bota uma camada de brita, né? Então, você cava o buraco, no fundo bota uma camada de brita ali, geralmente 10 centímetros, para o eucalipto poder fazer o trabalho dele, de quando ele tiver umidade, ele poder escoar essa água, né? E nas laterais a gente costuma fazer, o pessoal, né, costuma fazer com concreto magro. Então preenche seu buraco ali com concreto magro e essa fundação fica anos e anos aí, né? Então depende muito também de como é que vai ser o teu cuidado, como é que é a umidade daquele terreno, uma série de fatores. Mas eu vou tentar tomar todos os cuidados aqui para fazer com que essa fundação dure muitos anos, né? Outro ponto decisivo do projeto foi a escolha do metalon. Então, o metalon é um tubo que pode ser retangular, quadrado ou circular, né? Que tem uma espessura de chapa.
Essa espessura varia e essa espessura de chapa também define a quantidade de peso que aquele material resiste, né? Como é que ele trabalha. No caso aqui, na região, eu só encontrei, a chapa mais grossa que eu encontrei para metalon foi a chapa 2 milímetros. Então, eu vou estar utilizando tubos de 80 por 80 por 2 milímetros, né, de espessura para poder fazer a fundação da casa, que vai ser suspensa, conforme eu estou mostrando aí na imagem, né? Então, eu vou ter ali a base de eucalipto, a minha base de metal suspensa e ali eu vou construir o meu módulo. Eu estou falando de módulo porque como essa obra precisa acontecer por etapas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero construir um módulo que eu consiga viver nele, sobreviver, sei lá, e me mudar logo o quanto antes, e em seguida eu vou começar a construir os outros módulos para poder, né, expandir a casa e tal. Inicialmente, o módulo principal vai funcionar com 6 metros por 3, né? No caso, essa aqui é a medida interna. E essas medidas aqui, elas não foram escolhidas de forma aleatória, tá? Eu fiz utilizando essa medida de 6 por 3 pensando nos cortes do ferro, porque os metais que a gente encontra em tamanho comercial geralmente são de 6 e 12 metros. Quando a gente vai projetar a nossa estrutura, a gente tem que pensar nos cortes que a gente vai fazer também, porque dependendo da tua situação, talvez tu nem tenha maquinário para poder fazer isso aqui, né? No meu caso, eu vou tentar comprar uma policorte para poder estar fazendo meus cortes com mais autonomia, né? E poder também modificar o projeto. Quem sabe talvez até construir isso aqui para outras pessoas, não sei. E aqui tem 6 metros, porque aqui vai uma barra e eu não preciso cortar essa barra. Aqui vai outra barra de ferro que eu também não preciso cortar. E na compra do ferro, essas duas aqui de 3, eu posso pedir para a empresa que vai me vender o ferro para eles cortarem ao meio, e aqui eu vou ter 2 barras de 3. Então, para mim, eu já recebo o ferro praticamente pronto e eu só vou ter o trabalho de soldar eles. Além disso, a gente vai precisar fazer, né, o reforço aqui para poder fazer a instalação do piso. Então, a gente vai ter esses metais nesse sentido aqui. Eu ainda estou decidindo como é que eu vou fazer esse travamento aqui, se eu vou ter só essa nesse sentido ou se eu vou ter uma barra aqui nesse sentido. Mas pelo que eu estou vendo aqui já é o suficiente, porque a gente vai ter aqui na base do eucalipto, né, por baixo a gente vai ter aqui um ponto de apoio aqui, outro no meio. E aqui eu vou ter mais 2, né, distribuídos aqui de forma dividida e de forma igual aqui no percorrer da medida aqui de 6 metros, né. Então, para essa estrutura aqui, eu fiz o orçamento com uma empresa aqui de ferro que tinha o ferro na chapa 2 milímetros, que foi inclusive a única que eu encontrei, e o nosso custo ficou esse que eu estou mostrando aí na tela, né, aproximadamente R$ 1.900. Considerando o eucalipto aqui, eu comprei 8 dessas 10 madeiras que a gente tem aqui, a gente teve um custo aqui de 500 e alguma coisa, aproximadamente R$ 600. Então perceba que é claro que essa estrutura também não foi soldada ainda, então ainda vai os custos de solda, também vai os custos de pintura aqui desse metal, que ele precisa ser muito bem cuidado, né? Porque ele não é galvanizado, então ele não tem uma proteção ali contra a ferrugem. Então tudo isso aqui a gente vai ter que fazer também. Mas tem uma parada muito interessante aqui, que é, como eu te disse, esses ferros vão vir cortados. Então eu vou ter uma dinâmica de montagem muito ágil e prática também, porque para movimentar uma peça de 3 metros e uma peça de 6 metros é totalmente diferente. Então aqui nessa parte aqui central vai ser muito mais fácil a montagem, né? Vou conseguir trabalhar sozinho aqui, basicamente. E quanto à solda, eu não tenho a máquina de solda, mas meu pai trabalha com móvel e ele tem uma máquina lá que faz os processos de solda. Então eu vou estar aprendendo como é que é feito o processo. Então vai ser legal, porque eu vou ter um tempo com ele, né, para poder fazer essa construção. E
Basicamente é isso, por enquanto. A gente vai... Hoje eu vou fazer a aquisição dos ferros, né? Vou pagar, porque já foi orçado, eu vou pagar o ferro, a madeira já está comprada. Agora no final de semana eu vou para o terreno, fazer a limpeza do terreno e começar a marcar, fazer a marcação para poder fazer os furos, né? Para além disso aqui, eu queria te mostrar aqui uma concepção por módulo, que eu estava te falando. Eu vou pegar aqui um desenho que eu estava fazendo ontem. Esse camarada aqui. Bom, tá meio complicado aqui o desenho, porque tem muitas medidas, né? E aqui eu tenho um espaço pequeno. Mas a gente já consegue aqui ter uma noção de como é que vai ficar o projeto final, né? Então eu tenho esse módulo principal aqui, que é o nosso módulo de 6 metros. E esse módulo aqui vai ser um quarto. Esse módulo aqui eu vou construir ele com 3 por 3. Por quê? Por conta dos cortes do ferro e porque eu quero padronizar aqui os módulos, né? E aí qual que é a sacada aqui dessa casa? Eu moro numa região quente, então eu quero ter o máximo de ventilação que eu puder para economizar tanto com a iluminação quanto com o ar-condicionado. No fim de tudo é para economizar com energia, né? A luz, no entanto, é mais para trazer um conforto para dentro de casa, porque como o projeto é pequeno, ter esses espaços de entrada de luz e que você pode olhar e ver fora de casa, eles fazem bastante diferença, né? Então, aqui eu vou fazer essa parede aqui com 2,60, que é um pé direito que eu acredito ser interessante. Essa aqui vai ter 3 metros. E essa aqui vai ter 2,40. Isso vai permitir para a gente fazer uma inclinação no telhado aqui para frente e essa inclinação para trás. Criando esse espaço aqui, ó, a gente vai colocar uma janela aqui e vai conseguir entrar luz aqui no ambiente e também fazer a ventilação, né, do ar, a exaustão do ar. Porque como o ar quente ele sobe, né, então aqui a gente vai ter uma saída de ar aqui nesse sentido. E o telhado aqui ele também ajuda nesse processo, né, porque como essa queda é para cá, essa diferença de potencial aqui, não sei se quando a gente fala de calor a gente vai falar de diferença de potencial, mas enfim, essa diferença aqui desse ponto para esse faz com que o ar siga nesse sentido aqui de saída da casa. Show de bola? Aí você pergunta, mas até agora você não falou do banheiro. O banheiro eu vou fazer nessa parte aqui da casa. Então ele vai ter 3 metros por 1,5. E ele vai também ter essa queda, que eu estou mostrando aqui. Só que o banheiro, como ele não exige um pé direito mais alto, né? Então eu vou fazer com o pé direito baixo. E eu também estou pretendendo fazer essa estrutura aqui com galvanizado. Eu não vou ter caixa d'água dentro desse banheiro aqui. Pelo menos não inicialmente, eu não pretendo ter uma caixa d'água aqui. Então eu estou pensando em fazer uma estrutura mais leve, com um metalon mais fino, só que usar um metalon galvanizado, né? Como a gente está falando de uma areia molhada, então é bom ter esse cuidado. Ter um metalon galvanizado aqui vai garantir que ela não enferruje tão cedo, né? Então é isso. No próximo vídeo eu vou te mostrar como vai ser a escavação das brocas aqui, de como é que eu vou fazer. Vou fazer a instalação dos eucaliptos, que vai ser a base dessa casa. E depois a gente já parte para a parte de construção e montagem da nossa base, né? Dessa base aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou estar deixando aqui umas imagens melhores, né, com os projetos que eu fiz até o momento. Algumas coisas não estão bem acertadas, porque eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, eu estou aprendendo aqui para poder construir a casa. Como eu não posso desprender nesse momento desse... Não é nenhum custo, tá? Investir com um bom arquiteto e num bom engenheiro é de fato um investimento, mas como é um projeto pequeno,
eu acredito que isso aqui possa ser executado e eu vou tentar executar isso aqui. Caso não fique legal ou caso tenha algum problema, eu vou estar compartilhando com vocês também de forma bem humilde, porque a minha intenção aqui é ajudar quem está querendo construir esse mesmo tipo de construção que eu estou querendo fazer aqui, né? Compartilhando as experiências que a gente está tendo. Mas eu não quero criar um viés em você dizendo que isso aqui é perfeito, maravilhoso, dá super certo, sendo que podem aparecer problemas e talvez nem funcione, né? Isso aqui é uma aposta que eu vou estar fazendo nesse ano. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Se alguma ideia aqui te ajudou, trouxe algum esclarecimento ou te deixou na dúvida, comenta aí embaixo, tá? Se inscreve no canal se tu quer ver esse projeto aqui em andamento. Deixa um comentário para ajudar a gente. E é isso. Fui.